de ti. Mais de ti. Você pode cantar isso essa noite? Mais de ti, Senhor. De ti, neste lugar, na casa dos meus irmãos, mais nas nossas famílias. De ti, cantamos mais de ti, Senhor. De ti, nos nossos corações queremos mais. De ti, mais de ti, menos e menos de Está fazendo nossa oração essa noite. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, você pode cantar? E eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, 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 Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Vamos declarar. E não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso, santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Vamos cantar. Santo, santo, Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Adora a Deus com suas palavras. Santo,
Santo, Deus poderoso. Boa noite, jovens. Boa noite, igreja. Tudo bem? Mais um sábado aqui juntos, reunidos. Espero que vocês estejam aí junto também. Encerrando aqui, né, neste sábado, essa série sobre fé que começou já lá atrás, né? Esse é o 8º sábado, né, que a gente tem falado sobre esse assunto. Então, se você não viu, dê uma olhadinha, busque, se passou, pulou, passou por cima de alguma que não deu para ver, tá? Deve estar gravado ali no nosso canal do YouTube ou no podcast ali com áudio, né? Então vai lá dar uma olhadinha, né? Começou lá atrás com o Franz, né, ministrando sobre 2 temas, né? 2 cultos seguidos sobre o assunto, né? A fé que impacta, a fé em Jesus que impacta o nosso futuro, a fé para vencer o pecado, né? Depois a gente teve, não sei se eu vou acertar os nomes aqui, depois fé para vencer o nosso passado, se eu não me engano foi o Gled que ministrou sobre isso, fé para vencer as nossas circunstâncias presentes, se eu não me engano foi o Heron, depois fé para vencer a realidade, foi o Lucas, creio que foi o Lucas Oribes, e isso, depois fé para vencer os pensamentos, a Karine, né, trouxe uma palavra sobre o que pensar, né, e como a gente pode viver isso. E na semana passada, no sábado passado, eu falei um pouco sobre fé para não viver na mediocridade, né, e viver aquilo que Deus tem para nós, né. Então, se você deixou passar alguma dessas mensagens, eu te incentivo a ir buscar isso e ouvir essas mensagens, essa palavra, né? Então, recapitulando aqui, sábado passado a gente falou sobre essa fé que vence a mediocridade. Para isso, a gente usou um texto ali em Filipenses 3 para trabalhar sobre isso, falando sobre a nossa cidadania, né? O apóstolo Paulo está preso e ele, entendendo que ele não era deste mundo, né? Ele não era um terráqueo, né? Ele era um ser extraterreno, né? Então ele entende que a cidadania dele estava nos céus, né? Então a gente viu 5 pontos a respeito disso, né? Que esse entendimento nos tira dessa mediocridade ou dessa vida no raso, né? Então a gente viu ali que a gente, como cidadãos dos céus, a gente tem um registro nos céus, né? A gente tem uma nova identidade a partir de um novo nascimento, né? Como cidadão dos céus, também a gente tem que falar uma outra língua, tem que falar a língua dos céus, né? E a gente que já experimentou viver numa outra cultura, numa outra língua, esse exemplo se torna ainda mais forte, né? Porque enquanto tu não fala aquela língua daquele local, tu continua ainda a te sentir um peixe fora da água. Então, aquele que é cidadão dos céus precisa falar a linguagem dos céus, também precisa obedecer às leis daquele lugar, né? As leis daquela nação, né? Então a gente precisa obedecer às leis dos céus, né, que estão na palavra de Deus, e nós somos leais também à causa do céu, né? Somos leais a essa causa, né? Aí a gente viu sobre a necessidade de evangelizar, né? De adiar isso e principalmente também a respeito de ensinar, né? Que isso faz parte, inclusive, da grande comissão, né? Não é só evangelizar, mas também é ensinar a guardar tudo que o Senhor tem falado. E a última coisa é essa expectativa de aguardar o Senhor dos céus, né? E hoje aqui eu quero falar com você sobre uma fé sobrenatural, né? Sobre o que é uma fé sobrenatural. É uma fé que não é, evidentemente, natural, que não é terrena, né? Que se pode dizer que existe fé natural, né? No reino de Deus não tem. Então, a fé, ela por si só, a definição, ela já é algo que é sobrenatural. Então, aqueles que vão viver por fé precisam viver no sobrenatural, né? Como a gente falou também, semana passada usamos o texto ali rapidamente de Abacuque, né? 2:4, que fala ali que o justo, ele seria preservado por sua fé, né? Numa melhor tradução, né? Do texto que vai dizer que o justo viverá pela fé, que depois a gente vai encontrar em Romanos 1:17, Gênesis 3:11, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38, que é um tema básico onde Paulo desenvolve essa doutrina da fé, né, da salvação pela graça, né, através da fé, né? Então a gente viu que para nós realmente não há uma outra
um outro caminho a não ser viver por fé. Aquele que quer viver acima da mediocridade, aquele que quer viver no sobrenatural, ele precisa viver por fé, né? Lá em 1 Coríntios 13, a palavra vai dizer assim, que falando sobre Paulo falando sobre o amor, né, a maior das virtudes cristãs, né, diz que agora restam a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles o amor, né? O amor permanecerá, até mesmo depois de uma glória futura. Mas a fé e a esperança, aqui Paulo coloca como as coisas que a gente precisa nesse mundo, né? Uma das coisas fundamentais é uma tríade, né? Coloca como essa tríade de fé, de esperança e de amor. Então, o cristão, ele precisa caminhar sobre a perspectiva desta tríade: fé, esperança e amor, né? Mas a fé e a esperança chegará um momento que ela desaparecerá, porque no momento em que nós formos arrebatados ou que nós formos estar com o nosso Senhor Jesus Cristo, a fé e a esperança não serão mais necessárias. Por que não serão? Por que isso não será mais necessário? A fé e a esperança. Porque a nossa fé e a esperança, ela está onde? Está lá na frente, está olhando para a nossa pátria celestial. Como a gente viu, como peregrinos e forasteiros, nós aguardamos a nossa redenção, aguardamos a nossa pátria, porque nós não somos cidadãos daqui, né? Então, nós aguardamos isso, e quando isso se concretizar, evidentemente, a fé e a esperança não precisarão mais existir, né? Então, você note que essa palavra por si só já nos remete para uma outra condição, né? Já nos remete para nós tirarmos os nossos olhos daqui e olharmos para aquilo que é sobrenatural. Então, lá em Hebreus 11, vai falar que fé é a certeza da esperança, porque eu estou falando aqui que tem essa tríade, mas a fé e a esperança é aquilo que a gente precisa, né, nesse tempo aqui, para viver essa vida, eu diria, essa vida triunfante, né? Não pensando aqui em questões materiais. Por favor, irmãos, essa vida triunfante no Senhor. Essa fé é a certeza, lá em Hebreus 11 vai dizer que fé é a certeza da esperança, né? Porque as duas andam juntas, né? Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que a fé é o lastro da esperança. A esperança sem fé, ela não se sustenta, ela não tem valor. Esperança é um sentimento humano, né? A fé é algo divino de Deus para nós. Então, a esperança por si só não se sustenta. Por que o mundo aí fora tem esperança, mas não tem fé? Porque eles não têm fé. Eles podem atribuir a sua fé em qualquer outra coisa que não tem vida em si, né? Não é como a nossa fé num Deus vivo, num Deus verdadeiro, no Cristo que ressuscitou e está vivo. Eles têm fé chamam isso de fé aí fora, né? Mas essa esperança deles, elas não é uma esperança humana, porque muitas vezes é uma esperança naquilo que não tem certeza, né? Eu tenho esperança que um dia isso possa acontecer, né? Não, quando a gente fala que a fé é a certeza da esperança, é em algo que permanecerá, é algo que é certo, é algo que de fato vai acontecer. Por quê? Porque está baseado nas promessas recebidas na palavra de Deus através do nosso Deus. Então, nossa fé, nossa esperança se baseia no que é certo, no que é concreto, e ainda mais, a nossa esperança se baseia no que é invisível. Por quê? Porque está alicerçada pela fé que aponta para o futuro, que aponta para algo sobrenatural, que aponta para aquilo que é invisível. Amém? Por que a nossa esperança tem que ser alicerçada pela fé? Porque a fé é isso que é divino, é esse tesouro de Deus em nós. Então, a fé faz o elo, a fé é a ponte de ligação. Então, se você quiser sair de uma vida terrena, de uma vida natural, para ingressar nesse universo maravilhoso, nesse universo glorioso, que é uma vida sobrenatural, você precisa viver por fé. Por isso que a frase que Paulo escreve e diz, né, em três epístolas aqui diferentes, né, se bem que Hebreus não se atribui a ele, mas, enfim, que o justo viverá pela fé é algo que ela não é condicional. Não é uma condição, eu sou cristão, eu vou decidir se vou viver por fé ou não. Não existe essa equação, não existe isso. Se tu é um cristão, se tu é um cidadão dos céus, não há outra forma, porque tudo aquilo que a gente recebe do Senhor está no campo da fé, está no campo do invisível, né? Então a gente precisa pensar nisso.
está no invisível. E a fé é o elo, a fé é o que faz a ponte para a gente acessar esse mundo sobrenatural, né? Então, a vida com Deus não consiste apenas na contemplação de algo distante, né? Não é só nessas coisas que estão longe. Antes, ela traz consigo uma dinâmica presente, né? E essa fé que os primeiros cristãos viviam, os apóstolos viviam. Eles tinham os pés estavam na terra, mas a cabeça estava nos céus, né? Então, eles viviam isso. Isso que possibilitava eles passarem por tantas aflições, por tantos sofrimentos e serem martirizados, né? É isso que fez, como a gente já viu em outras mensagens, a Noé, né? A gente vê os exemplos da fé em Hebreus 11, exemplo de Noé, exemplo de Abraão, né? Pessoas que saem de uma condição, de uma situação em que viviam para viver algo sobrenatural com Deus, mas olhando para aquilo que estava para frente, olhando para aquilo que estava no futuro, né? Então, existe sim essa fé, essa esperança, essa vida cristã traz uma dinâmica presente que pode sim transformar essa nossa vida natural, né, que é cercada de sofrimento, em algo glorioso, né, para se viver hoje, para se viver esse sobrenatural hoje na nossa vida, né? E eu queria ler um texto com vocês aqui que está em 1 Pedro, no capítulo 1, vamos ler ali no versículo 3, vamos ler do 3 ao 9, tá bom? A palavra de Deus diz assim, né? Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa de sua grande misericórdia, ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo, sobrenatural, certo? Você só acessa isso por fé. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, olha só, esperança viva não é uma esperança ineficaz, não é uma esperança naquilo que a gente não sabe se vai acontecer, é aquilo que já está concretizado, mas que só está acessível por fé. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo futuro. Ele as guarda no céu, na nossa pátria. Você é cidadão dos céus, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardadas pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Essas bênçãos são para nós, essa bênção é para ti, é para a sua casa, é para a sua família, é para aqueles que creem, são guardadas pelo poder de Deus para a salvação, para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, amém? Alegrem-se por isso. Não se alegrem por qualquer outra coisa, alegrem-se por isso, essa alegria. Não se alegre porque o seu candidato preferido ganhou uma eleição, não se alegre, essa alegria é terrena, né? É uma alegria que vem, mas é terreno, mas aqui está dizendo, alegre-se por isso. E diz assim, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa de muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Os irmãos ali naquele tempo estavam sofrendo uma grande perseguição. Cristãos estavam sendo perseguidos, mortos, usados como tochas, queimados, né? Então havia uma grande perseguição. Hoje nós estamos sofrendo, o mundo está sofrendo, a igreja também está sofrendo um grande tempo de provação. É uma grande provação. Eu sei que eu não quero comparar a provação daqueles irmãos com a de hoje, porque alguém que perde um parente, um irmão, um familiar para essa doença que nós estamos vivendo, isso é muito sério, ou para alguém que está no hospital também. Então, eu não quero comparar uma coisa com a outra, mas há um sofrimento e há uma grande perseguição aqui também acontecendo hoje, nesses dias. Então, a palavra de Deus ela é atual para nós hoje também, nesse sentido, né? Então, aqui vai dizer que essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira.
Essas provações que nós vivemos hoje, nesse plano terreno, são para mostrar e para revelar aquilo que é sobrenatural. Quer viver aquilo que é sobrenatural? Entenda que todas as provações, como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Essas provações são para mostrar que a nossa fé é verdadeira, ou seja, para revelar o sobrenatural, para mostrar que nós estamos no caminho certo. Pois, olha só, até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E pensar que tem gente que troca essa fé, que vale muito mais que o ouro, por coisas efêmeras, por coisas terrenas, por coisas passageiras, por prazeres inúteis, por coisas materiais, gente que negocia a fé, e nós temos o exemplo lá de Jacó e Esaú, né? Pessoas que negociam coisas eternas por coisas terrenas, por coisas momentâneas, por coisas passageiras. Aqui Pedro está dizendo que essa fé vale muito mais que o ouro, né? Muito mais que o ouro. Isso precisa ser provado para que continue firme. Uma fé que não sofre provação não se sustenta. Para que fique firme, por isso que o justo viverá por fé, senão não seria necessário fé, se não fosse para nos transportar para aquilo que é sobrenatural. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra, olha só, aprovação, glória e honra da sua igreja, do seu pastor, porque vocês preservaram na fé, perseveraram na fé, receberão a aprovação do seu pastor, receberão a aprovação dos homens. Não, aqui diz assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Não há nada que aponte e que mostre que a nossa fé resultará em bens, em coisas materiais, em glórias humanas. Não há nada que mostre isso na palavra de Deus. Então, não reduza a sua fé, não aceite essa negociação, não reduza a sua fé, não transforme a sua fé em obsessão por conseguir alguma coisa, por conquistar alguma coisa. A gente já viu isso, né? Essas coisas terrenas, elas se agregam à nossa vida, mas para nos alicerçar e por nos ajudar a chegar a concluir os propósitos que Deus tem aqui através da nossa vida. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso, a cumprir aquilo que Ele tem para nós, as missões que Ele tem para nós aqui. Então, meus queridos, aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida, ninguém toca, não pode se corromper, não pode sofrer o dano do tempo, não pode ser, como diz a palavra de Deus, roubado, ou a ferrugem corroer, ou a traça corromper, não pode. Porque isso será revelado em Cristo. Vocês, versículo 8 vai dizer assim, vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Em algumas versões mais antigas diz que é uma alegria indizível. É algo que as palavras não podem descrever. Essa alegria é tão gloriosa, dessa fé no sobrenatural, que palavras não podem descrever. Que eu aqui, por melhor que fosse as palavras que eu usasse, o melhor português, as palavras mais rebuscadas, não poderiam descrever isso. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Aleluia. Então, aqui em Pedro, nos é lembrado que nos traz aqui
o elemento gritante dessa epístola são as provações, é o sofrimento. E tudo que Pedro vem focar aqui não é o sofrimento. Ele não está humanizando a palavra ou humanizando o sofrimento humano para tentar achar respostas para as questões humanas, para tentar achar resposta para os dilemas humanos, para filosofar sobre isso. Pelo contrário, a palavra de Deus não é um tratado humano. Ela não traz em si um conceito filosófico. A palavra de Deus não se presta a isso, muito menos a respeito da existência de Deus. Ela não se propõe a provar a existência de Deus, ela simplesmente começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Já começa falando da pré-existência desse Deus. Então, o apóstolo aqui, e assim como é toda a palavra, ele não está preocupado, ele está preocupado em mostrar e ser cristocêntrico aqui. Ele está mostrando e apontando que Cristo, que a fé no sobrenatural é aquilo que pode nos fazer viver uma vida gloriosa, uma vida vitoriosa, né? E então é preciso lembrar aqui, ele lembra, e Pedro lembra isso, que tudo que Deus planeja e realiza é uma preparação. Tudo que Deus está planejando e realizando na nossa vida e na sua vida é uma preparação para o que ele tem reservado para nós no céu, na nossa pátria. Ele nos prepara nessa vida para servir na eternidade. Nós estamos vivendo uma ponta daquilo que tem para nós, que hoje é o sobrenatural, mas que depois será o natural para nós. Então nós estamos sendo preparados para isso. Se você não entende isso hoje, não conseguirá, essa fé que é provada, assim como o ouro, não conseguirá passar pelas provações. Não conseguirá. Imagina ser perseguido, ser assolado por uma praga, ser colocado o seu corpo numa fogueira. Como é que você vai passar por isso se a sua mente, se os seus olhos estão no mundo, os nossos pés estão aqui, mas a nossa cabeça, o cidadão dos céus, a cabeça dele está nos céus. Então ele pisa nessa terra, mas a sua mente é projetada para os céus. Ele está sendo preparado, ele está sendo projetado para servir na eternidade, nos céus. Amém? Ninguém sabe ainda, né? A não ser aqueles que já passaram, né? Já fizeram essa passagem, sabe ainda tudo que está sendo reservado nos céus. Mas de uma coisa nós estamos certos, irmãos. A vida de hoje é uma escola. Você precisa estar certo disso. A gente não sabe, a gente só sabe que é glorioso, a gente só sabe que é maravilhoso, que nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração de homem algum, aquilo que realmente Deus tem reservado para aqueles que o amam. Mas de uma coisa a gente tem que estar certo. Por isso que o justo viverá pela fé. Nós aqui precisamos entender que isso aqui é uma escola. Amém? Como toda escola é uma preparação, na qual Deus nos treina para o ministério futuro da eternidade. Amém? Existe um ministério futuro da eternidade para a nossa vida. Aleluia! Então, hoje a perseguição, a guerra, os sofrimentos, né? Tudo isso é para apontar para algo muito maior, muito melhor, muito superior. Aleluia! E é a respeito desse cristianismo surpreendente que Pedro está falando aqui. Essa descrição é maravilhosa de um cristianismo que é maravilhoso, que é surpreendente. Talvez para muita gente isso seja até algo estranho. Não sei se essa é a palavra exata para se dizer, mas que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Que entende as provações? Que cristianismo é esse que, assim como Paulo descreve a respeito do seu sofrimento, a respeito do seu espinho na carne, a respeito daquilo que ele estava vivendo, que era um mensageiro de Satanás, mas, meu Deus, um cristão vitorioso, tendo um demônio, um Satanás em cima dele, cutucando, aloprando a cabeça do cara, como é que ele conseguiria trabalhar, fazer o trabalho apostólico dele, fazer as viagens missionárias com uma coisa desse tipo na vida dele. Mas Paulo entendia isso,
Pedro e todos que conseguiram viver essa vida no sobrenatural entendiam que eles estavam sendo provados e a graça de Deus era suficiente para que eles continuassem vivendo isso. Então, isso é um cristianismo surpreendente. Então, ele usa aqui ele usa duas expressões muito parecidas aqui no versículo 8 do capítulo 1 de 1 Pedro, exceto no tempo verbal. Ele diz assim, não havendo visto e não vendo agora, falando do nosso Senhor Jesus, porque Pedro ele viu, muitos daqueles irmãos dos apóstolos viram, todos os apóstolos viram, a não ser Paulo, que depois contemplou numa visão, andou com ele, né, numa visão, viu Cristo glorificado, né? Não se sabe se Paulo não viu de fato no tempo em que Jesus andou na terra, né? Que Paulo já andava por ali também, por aquela. Mas Paulo recebeu essa visitação depois, tendo uma visão gloriosa. Mas aqueles irmãos ali, eles tinham visto. Então eles tinham que falar para pessoas que criam e não tinham a menor possibilidade de vê-lo. Olha só, não havendo visto e não vendo agora. Então, mesmo não tendo visto, não tem possibilidade nenhuma de vê-lo. É para essa fé que Paulo está chamando a consciência, a visão. Pedro, né, está tentando transportar a mente daqueles cristãos para uma outra realidade, para uma realidade sobrenatural. Vocês não viram e vocês também não vão ver. Agora, a expressão é agora, vocês não tendo visto, vocês não viram e então não há possibilidade, nem passado e nem presente, a não ser futuro. Nem passado e nem presente, a não ser futuro. Então, por fé, somente pela fé nós conseguimos suportar essa vida aqui nessa casca, nesse corpo corruptível. E a gente viu semana passada que o nosso corpo, lá em Filipenses, é um corpo de humilhação. Por mais bonitinho que você seja, por mais bem afeiçoado, por mais instrumentalização que a vida pode ter te dado em termos de conhecimento, de intelectualidade, o teu corpo aqui é um corpo de humilhação que se corrompe, que se degenera. Então aqui está dizendo que enquanto nós estamos aqui, Pedro está dizendo assim, olha para o futuro, olha para o que vem depois. Vocês têm crido naquilo que vocês não veem. Esse cristianismo puro, sabe? É um cristianismo autêntico, é um cristianismo verdadeiro, é um cristianismo que aponta para algo sobrenatural, não é um cristianismo baseado no testemunho dos sentidos. Não é um cristianismo que é baseado no testemunho daquilo que você pode sentir, mas eu não sinto nada, eu não senti nada. E muitos crentes acham que têm uma fé no sobrenatural, mas na verdade não é assim. Pelo contrário, muitas vezes aquilo que a gente vê por aí e que para alguns pode ser algo do sobrenatural, né? Não é um julgamento, é só uma constatação de fatos. Para muitos que pode ser é só uma observância dos sentidos, porque quando não há aquela observância dos sentidos, não há manifestação daquilo que muitas vezes se diz ser algo de Deus ou do Espírito Santo. Então aqui Pedro está dizendo assim, vocês não precisam sentir nada. Por quê? Porque ele está usando aqui, vocês não precisam ouvir nada. Ele usa aqui o sentido humano da visão. Mas o que ele está dizendo, vocês não têm visto, não têm ouvido? Em outra época, na época em que os apóstolos viveram, o testemunho era dos sentidos. Tanto que o apóstolo João, para combater o agnosticismo, na época, lá em 1 João, ele vai dizer assim, o que os nossos olhos viram e o que os nossos ouvidos ouviram e aquilo que a gente tocou a respeito do verbo da vida, nós testificamos. Então, esse era o testemunho dos sentidos. Esse era o tempo do testemunho dos sentidos. Amém? Então, tanto que Tomé, ele diz assim, eu preciso ver para crer. E até hoje existe um ditado que diz isso, eu preciso ver para crer.
mas esse ditado não cabe para os cristãos. Tomé precisou ouvir. Jesus chega, então, ali no cenáculo, onde eles estavam cerrados, com as portas fechadas, trancadas, e mostra suas mãos, e Tomé, então, toca e consegue ver. Esse é o testemunho dos sentidos, por isso que depois vai dizer assim, muito mais bem-aventurados serão aqueles que não viram e creram. Então, aqui há uma divisão de tempo. Nós hoje vivemos aqui, e é isso que Pedro está traçando para eles. Irmãos, é até injusto, assim, porque eu vi, eu andei sobre as águas, eu toquei, mas vocês não. Vocês estão crendo naquilo que não viram e não vão ver, a não ser no futuro. Então está nos chamando agora para uma outra realidade. Nós não somos mais sensitivos, nós temos que parar de sermos sensitivos. Se nós quisermos viver o sobrenatural, você não pode vir para a igreja, você não pode ir para uma reunião, para um lugar na sua casa, na oração, viver a vida esperando sentir alguma coisa, esperando uma sensação. Você vive por fé. Não vou esperar que aqui hoje é claro que muitas vezes quando a gente, uma manifestação do Espírito, uma manifestação de Deus, ela pode acontecer de qualquer jeito, de qualquer forma. O Deus de Elias lá é o Deus do fogo, é o Deus que queimou o altar de Baal, é o Deus que queimou o altar que Elias fez, e depois é o mesmo Deus que passa na ventania, na tempestade, mas que vem numa leve brisa suave. Então nós não podemos ficar dependendo dos nossos sentidos. Aqueles que se entregam às sensações, aos seus sentidos, eles acabam sendo corrompidos na sua fé, porque eles serão abalados pelas circunstâncias, serão abalados por aquilo que tem à sua volta, serão abalados pelos tormentos, pelas provações, pelas privações dessa vida, pelas privações desse corpo corruptível. Serão abalados por essas privações. Por isso que a nossa fé esse cristianismo, ele é surpreendente, que Pedro está falando, esse cristianismo é maravilhoso, esse é um cristianismo puro, que nós temos que viver. Aleluia. Pedro está nos chamando aqui a realidade do sobrenatural. Aleluia, porque o sobrenatural é mais real que esse mundo físico. Nós jamais poderíamos crer na ressurreição de Cristo se não houvesse testemunho de fé. Jamais. Porque a fé é essa ponte, como eu falei no início, é a interação do mundo físico com o mundo espiritual. Nós jamais poderíamos, porque nós não vimos, nós não testemunhamos. Por isso que o mundo está cego, o mundo incrédulo está cego, porque eles jamais vão crer nisso. Paulo lá, quando estava em Atenas pregando, a não ser que os olhos deles se abram, a pregação seja levada e eles se convertam. Paulo, quando estava pregando em Atenas, quando ele começa a falar da ressurreição, desse Deus que ressuscitou, ressurreição dos mortos, eles pedem para Paulo parar de falar e chamam ele de paroleiro, que é uma expressão que fala que é um contador de histórias. Isso aí é nós vamos te ouvir sobre isso numa outra hora, no outro momento. Porque a pregação da cruz é loucura para aqueles que estão perdidos. Mas para nós é o poder de Deus, é o poder do Deus vivo, que ressuscita. Então, está vendo como as coisas são? Essa fé, não íamos crer, se não fosse na ressurreição, se não fosse pelo testemunho de fé. Então não tem crente sensitivo aqui, não tem crente Chico Xavier aqui, não tem. É por fé, não é sensação, entende? É testemunho de fé. É testemunho de fé. Mas eu não senti nada, mas eu estou sentindo alguma coisa. Eu já vivi tantas experiências aqui que se eu fosse falar sobre isso, irmãos, mas não vem ao caso. Mas assim, é um testemunho de fé. Deus está aqui nesse lugar. Eu tenho o testemunho vivo da palavra, da ressurreição, da sua presença, que é certa. É isso. E já nos basta. E tem que nos bastar. Amém? Então, a partir de Tomé,
é bem-aventurado aqueles que não viram e creram. A partir de Tomé, é bem-aventurado aqueles que não viram e continuam crendo. Em 2 Reis, no capítulo 6, tem uma passagem maravilhosa ali, em que o profeta Eliseu e o seu moço estavam encurralados pelo o exército da Síria, pelo rei Ben-Hadad, e aquele momento ali eles haviam cercado Samaria porque eles estavam querendo matar o profeta, porque o profeta desenredava todos os planos, revelava todos os planos da Síria ali, né? Então eles vão lá e Geazi, que era o servo, ele se mostra impotente diante daquela situação, né? Nós não dá tempo de ler esse texto, mas está lá. Depois, se tu quiser consultar a 2 Reis 6 para dar uma olhadinha, é um texto muito legal que mostra esse mundo sobrenatural surpreendente que está à nossa volta e que se desenrola a todo momento à nossa volta, né? Então, aquele moço se mostra impotente diante daquela situação e pergunta a Eliseu, o que nós iremos fazer? Sabe? E essa palavra aqui, impotência, essa é uma palavra da moda, essa é uma palavra do momento. As pessoas estão impotentes, as pessoas se sentem impotentes diante da situação, diante das circunstâncias. Mas a gente falou sábado passado que nós somos como termostatos, né? Essa fé que nos tira da mediocridade nos faz nós regularmos os ambientes. Nós não somos termômetros que ficamos vivendo de altos e baixos. Nós regulamos as coisas à nossa volta. Mas muitas vezes, muitos irmãos estão se sentindo impotentes, como esse moço que andava com Eliseu. Por quê? Porque a fé dele não era projetada no sobrenatural. Ele tinha um tipo de fé que eu não sei qual era. Mas, enfim, ele estava ali e ele não conseguia entender, não conseguia. Ele chega para Eliseu e pergunta, o que foi nós vamos fazer? E Eliseu diz assim, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você consegue admitir essa realidade? Mesmo que os seus olhos físicos, mesmo que a sua sensibilidade, mesmo que o seu olfato não revele, os seus ouvidos não ouçam, consegue entender esse fato? É fato, maior os que estão conosco do que estão com eles. Maiores são as promessas de Deus de uma vida gloriosa do que a corruptibilidade dessa vida aqui na Terra. É isso, essas verdades espirituais, é isso que está sendo trazido aqui, né? E aí quando os olhos daquele moço se abrem, né? E aqui são olhos espirituais mesmo, né? É uma metáfora, não é metáfora, mas é uma figura aqui, né? Os olhos dele se abrem e ele consegue enxergar um grande exército que estava ali junto, né? Um exército do Senhor, né? Então nós temos que viver nessa perspectiva, crença no que não é visto, né? Essa crença no que não é visto, né? Nós esperamos essa nossa redenção, né? Nós aguardamos isso para a nossa vida, é uma realidade, né? Então isso traz para nós algo maravilhoso, né? Uma certeza dessa coexistência em nosso mundo, desse mundo espiritual, né? E não há contradição nenhuma, não há nenhuma contradição entre o espírito e a realidade. A contradição está entre o espírito e a matéria. O espírito e a matéria estão até em contradição, mas o espírito e a realidade não, porque aquilo que é real não é aquilo que a gente está vendo com os nossos olhos, percebe? Aquilo que é material, né? A sensibilidade, aquela coisa dos sentidos, né? A realidade espiritual, a realidade não é essa, a realidade é outra. Eu posso estar vivendo isso agora, eu posso estar cravado numa estaca e com a lenha pronta e alguém com fósforo ali já riscando para acender aquilo ali. Mas essa não é essa é a matéria. Isso está em contradição com o que é do espírito, mas a realidade não. Amém? Na realidade que um cristão precisa viver no mundo sobrenatural é outra, né? Se nós acharmos que isso é a realidade, então isso é o fim em si mesmo. Se a realidade é que eu vou morrer agora, acabou para mim, é o meu fim, o que eu fiz? Aí nós estamos perdidos, né? Então o espírito e a realidade não estão em contradição, né? E esse mundo eterno, Deus ele é o rei,
essa realidade eterna é habitado por pessoas que são imortais, pelos nossos irmãos, nossos amados que já foram por um tempo, mas logo nós estaremos com eles, né? Eles coexistem, né? Não, essas coisas são reais, né? A todo momento, né? A gente vê na palavra de Deus esse mundo, essa realidade se materializando, né? A gente percebe quando Maria recebe o anjo, a palavra de Deus está cheia dessas realidades. A gente vê essa conexão desse mundo sobrenatural com esse mundo material, né? Quando a gente vê na palavra, quando Estevão é transportado, quando Paulo recebe a sua visão, quando ele cai no caminho de Damasco, está repleto de situações assim na palavra de Deus, onde o mundo espiritual, o mundo sobrenatural, ele aparece revelado, né? Aí sim, Paulo ele foi arrebatado dos sentidos, então ele não foi um sensitivo, né? Mas às vezes aparece a nossa vista, mas isso não é o comum, nós não precisamos ver, né? Nós sabemos que existe, né? Nós sabemos que está ali, né? Então, essa visão do cristão sobre o invisível é fundamental, né? Mas pode-se acreditar no invisível também, mesmo não sendo um cristão. Olha, muitos pagãos creem assim. Então, preste atenção nisso. Cuidado, né? O que nos distingue, tem muitas pessoas, muitas crenças, muitas religiões que creem em coisas invisíveis. Mas preste atenção, o que nos distingue disso é saber que Cristo se levantou dos mortos, aquilo que a gente leu aqui em Pedro, se levantou dos mortos, nos mostrou o que é o mundo real, né? E que nós vivemos no mundo real. O Franz falou lá na primeira mensagem lá atrás, né? Só para te deixar curioso, se não viu, ele colocou um bonequinho aquele do R2D2, né? Acho que é. E disse, quando eu era criança, o futuro era isso aqui para mim, né? E eu, quando era mais jovem, o futuro para mim seria aquele negócio do Matrix. Não sei quem já viu esse filme, né? Então é exatamente isso, né? Cristo se levantou dos mortos e nos mostrou o que é o mundo real. Ele nos mostra o que é o mundo real. Não é esse mundo aqui, não é essa mesa que eu toco, não é esse sofá que tu senta. Por mais que isso seja material e nós somos, como homens, somos levados a acreditar que aquilo realmente é o que é verdadeiro, né? Porque a gente está tocando com os nossos sentidos, mas não é. Cristo, quando se levanta dos mortos, ele nos mostra aquilo que é o mundo real, que é o mundo sobrenatural, né? Então, ele foi o único que esteve lá e voltou para nos contar isso, né? E ser o primogênito dos que dormem. Né? Então, não somos esses materialistas crendo apenas na realidade, vivendo no material, né? E nem idólatras também, crendo apenas em coisas que são de outro mundo, né? Preste atenção. Às vezes tu é, na verdade, um idólatra apenas, né? Projeta um Deus a partir das tuas próprias convicções, a partir daquilo que tu entende, da tua cosmovisão. Então, tu até crê no invisível, mas tu é um idólatra. Nós não somos materialistas, crendo apenas na validade do que é material, na validade das coisas terrenas, mas também não somos idólatras. Porque cremos no invisível, cremos nas coisas do outro mundo, mas não se alicerça, não se baseia naquilo que, de fato, sustenta a nossa fé, que é a ressurreição e as promessas desse futuro maravilhoso, né? Então, as circunstâncias é que vão provar isso, sabia? O que vai provar essa fé genuína são as provações. São as provações. E Deus está muito mais preocupado em provar a sua fé, para fortalecer a sua fé nele e esse caráter inabalável de um cristão, do que no seu bem-estar. E muitos cristãos vivem achando que a fé é para trazer bem-estar para a sua vida terrena. Um equívoco muito grande. Deus está muito mais preocupado em que as provações produzam na sua vida, você seja provado e fortaleça a sua vida nisso, nessas verdades. Amém? Não somos idólatras. Isso é sério, hein?
a verdade, então essa verdade vai impulsionar a nossa vida para o sobrenatural. E eu estou terminando aqui, estou indo para o final. Então, a partir disso, nós vamos viver no sobrenatural. Por quê? Porque a gente vai agir, a gente vai planejar, a gente vai viver como alguém que conta com a realidade do mundo invisível. Quando tu é um idólatra ou um materialista, tu age, tu pensa, tu vive, tu realiza como alguém que vive num terráqueo, numa vida terrena, simplesmente. A sua vida vai ser toda pautada e orientada para isso. Mas quando você manifesta essa fé, esse cristianismo puro, né, que vive do invisível, aí sim muda tudo. Porque aí você vai pensar, vai programar e vai agir em cima da realidade do invisível, projetando em cima das coisas que é eternas, que tem validade, que tem valor eterno. É assim que eu quero viver a minha vida. Aí nós deixamos que o invisível integre e faça parte dos nossos planos, determine nossos hábitos, nos controle a nossa vida e nos dê suporte. Aleluia. Amém? É isso. Precisamos viver essa vida de fé no invisível. É isso que vai impactar, é isso que vai transformar, é isso que vai mudar para que você viva no sobrenatural. Para que você viva no sobrenatural. Quando você ora, precisa ter essa certeza que você está tocando, você está ali buscando interação com aquilo que é invisível, mas é real e existe. E por vezes, segundo a vontade de Deus, essas coisas se materializam na nossa frente, essas realidades se materializam como uma cura, como alguém que se levanta de um leito, como um paralítico que anda. Então, essas coisas, os sinais, elas são resultados dessa vida que crê e que vive no sobrenatural. Que, por vezes, segundo a vontade de Deus, se oramos segundo a vontade de Deus, a gente se materializam e a gente vê para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Orar um pouquinho. Eu queria que tu fechasse os teus olhos aí um pouquinho, aí, baixasse sua cabeça. Nós estamos encerrando esse tema aí sobre fé, né? Falamos bastante a respeito disso e como eu te falei, se perdeu alguma coisa, vai, reveja, busque, mas especificamente sobre hoje eu queria orar contigo, pedindo ao Pai, pedindo aquele que a gente não viu e também não estamos vendo, mas temos a certeza e a esperança de que no futuro nós o veremos e nós estaremos com ele. Então eu queria te pedir para que a gente orasse agora. Orasse um pouquinho. Pai, nos ajuda, Senhor, a viver essa vida sobrenatural. Nos ajuda, Senhor, a passar pelas provações desse tempo presente, Senhor, com os olhos naquilo que é eterno, com os olhos nesse mundo invisível, com os olhos no mundo sobrenatural. Senhor, permita, Espírito Santo, que a nossa fé seja fortalecida a tal ponto que essa fé no mundo invisível passe a fazer com que nós planejemos a nossa vida, para que nós hajamos e concretizemos coisas segundo as coisas eternas, segundo o mundo sobrenatural, segundo aquilo que é invisível, Senhor. E nos ajuda, segundo essa fé sobrenatural, Pai, a termos acesso, Senhor, a termos acesso a todas as bênçãos, as ricas bênçãos que está aqui na Tua palavra, Senhor, e que diz que geram uma alegria indescritível, indivisível, que com palavras não podem ser ditas. Senhor, nos ajuda, Senhor, a nos deparar com a Tua palavra, Senhor, a gente vê o quanto nós estamos aquém de viver tudo que Tu tens para nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, fortalece a vida dos meus irmãos também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vai aparecer aí na sua tela aí os dados da nossa conta bancária, tem o QR Code aí, tu pode estar ofertando, dizimando, contribuindo também com a cesta básica. Não deixe de contribuir, baixou o volume de doação, então não esmoreça nisso também, né, em estar fazendo parte desse sustento aos necessitados também, né, e também vai aparecer aí na sua tela os dados aí das nossas, da igreja, da nossa igreja virtual, né, por assim dizer, né, toda a nossa igreja hoje, né, o pessoal tem
tá trabalhando muito, né, para que tudo aquilo que é recebido aqui na igreja, né, até mesmo presencial, né, seja transferido para a mídia, para que esteja sempre acessível, né, o pessoal que tem trabalhado, a Bruna e os irmãos que compõem toda essa equipe aí, tá bom? Então, siga lá as nossas, eu tenho o WhatsApp aí, né, que o WhatsApp vai receber, acionar esse WhatsApp aí, fica tranquilo que vai receber todas as nossas interações aí, né, as nossas agendas, tá bom? Deus abençoe.